Oi, para quem não me conhece, eu sou o Edu, e este é o canal Estante do Edu, sejam muito bem-vindos. Hoje eu resolvi trazer para vocês um vídeo sobre 30 cenas que não podem faltar na nova adaptação do Percy Jackson. Para quem não sabe, a Disney está adaptando o primeiro livro, Ladrão de Raios, da saga principal do Percy Jackson, que ela contém 5 livros. Vão ser 5 temporadas, uma temporada baseada em cada livro, com cerca de 8 episódios, se eu não me engano. Ela está prevista, sem nada oficial ainda, para ser lançada em fevereiro de 2024. Então a gente aguarda ansiosamente para que seja realmente lançado em fevereiro de 2024. Não tem data oficial ainda, essa é a previsão com base nas publicações que fizeram. Já terminaram as gravações da primeira temporada, já está tudo gravado, então eles estão só fazendo as edições para lançar pra gente isso. Então, sem mais enrolações, eu vou trazer 30 cenas que não podem faltar na nova adaptação do Percy Jackson. Porque o filme que foi adaptado pra gente é uma vergonha, né? A gente pode simplesmente esquecer, fingir que ele não existe e vamos focar nessa série nova que está sendo desenvolvida, que tem tudo para ser fiel ao livro. Então vamos lá, bora! Então vamos lá, número 1. O que não pode faltar? A primeira coisa que a gente tem que ver nessa série é a primeira frase que ele diz no livro, que é muito épica pra saga inteira, que é o seguinte: olha, eu não queria ser um meio-sangue. Essa frase não pode faltar porque é muito show da parte do Percy. Ele dá a introdução aqui ao livro dizendo que ele não queria ser um meio-sangue e não recomenda que quem não é queira ser, né? Então beleza, essa frase aí não pode faltar. Item 2, que não pode faltar na nova série. Se vocês parar pra ver a adaptação que teve do filme, o Groover, ele é um cara bem extrovertido, assim. Já nos livros ele é um cara bem tímido, magrelo, bem chorão. Então essa personalidade do Grover tem que ser bem explorada, tem que ser o mais fiel possível aos livros, né? Porque o filme tá totalmente torto. Agora, número 3 e número 4 junto. Nancy Boba Fett, ela não pode faltar, porque nos filmes ela faltou e ela tem um impacto bem grande agora nesse começo de livro ou série. E a Senhora Dodds tem no filme, mas de uma forma errada, como ela se transforma. Então o que acontece? Eles vão pro museu, o professor Quirrell tá conduzindo ali eles e tudo mais, mostrando as estátuas e a história da Grécia Antiga. E tem um momento em que eles estão lá na rua, tá o Percy de frente com a Nancy Boba Fett, que essa Nancy Boba Fett, ela é uma valentona que incomoda todo mundo, incomodava bastante o Groover, e o Percy sempre tentava ajudar ele. Então nesse momento ela vai implicar com o Percy, ela tá na frente de um chafariz, de frente pro Percy, e o chafariz, as águas do chafariz puxam ela para dentro e ela toma um banho. E a senhora Dodds vê isso e culpa o Percy por ter empurrado ela. Então ela chama a atenção dele e chama ele lá para dentro, lá pra parte da seção das estátuas gregas lá. E nesse momento ela se transforma num monstro, que seria uma das fúrias, que são três fúrias vindo lá do mundo inferior. E essa fúria, que seria a senhora Dodds, ela se transforma num monstro ali de asas, parece um morcegão, e ataca o Percy. Nisso, o Quirrell vem e entrega a caneta esferográfica pro Percy. Essa caneta se transforma numa espada. Já no filme, o que acontece? Ela se transforma na fúria, o Quirrell vem, dá uma brigadinha ali com ela, intimida ela, ela sai voando. Já nos livros, ele pega, saca a espada e corta a senhora Dodds, que seria a fúria ao meio ali, e ela vira pó, né? Como a gente conhece ali pelos livros, os bichos viram pó, vão pro mundo inferior e podem voltar. Já no filme, eles acabam ficando mortos ali no chão, que nem como acontece no Minotauro mais à frente. Com isso a gente chega ao quinto ponto, que seria a névoa, né? Que não é explicado nos filmes. O que acontece? A névoa, quando acontece esse tipo de evento aí nos livros, os seres humanos, eles veem isso, mas eles veem com os olhos deles, eles não conseguem ver a forma real. Então eles vão ver somente o que um ser humano consegue ver, não o que um semideus veria, por exemplo. Aí a hora que o Percy derrota a fúria ali, ele vira para trás, ele não encontra mais o Quirrell, que teria dado a caneta para ele. Então ele sai do salão e vai lá pro hall de entrada, vê a galera lá fora, aí fala com o Groover, pergunta se ele viu e tudo mais. Os humanos realmente não viram, eles não sabem do que eles estão falando, porque a névoa encobriu isso. Então para eles a senhora Dodds nunca existiu, é uma outra professora. O Groover, que ele é um sátiro, né? Ele sabe, mas ele e o Quirrell, que são dois seres não humanos, eles tentam enganar o Percy, daí o Percy fica meio perdido e tudo mais. Aí a gente chega ao sexto item, que é a parte em que o Percy volta para casa e encontra a mãe dele. Isso também não pode faltar, que é a parte em que a mãe dele diz que ela trabalhou bastante, juntou uma grana para poder levar ele pro chalé na praia, que eles costumavam passar um tempo juntos. Na casa tem a mãe do Percy, também tem um cara chamado Gabe, que o Percy chama de Gabe cheiroso, porque ele é fedido pra caramba. E esse cara, ele é abusivo, maltrata muito a mãe dele, força ela a fazer as coisas, mas tem um motivo por trás disso. E os monstros, chega a certa idade de semideuses, eles sentem a presença, sentem o poder dos semideuses e vão atrás deles para matar eles, né?
Então a mãe do Percy quis ficar com esse Gabe porque o cheiro forte dele acabava ocultando a presença do Percy. Então por isso que ela casou com esse cara abusivo. Tanto que ele pergunta pra mãe do Percy se ela juntou esse dinheiro pra ela gastar com o dinheiro do trabalho dela pra fazer essa viagem, né? E sim, ela diz que sim, então eles vão sair, ela pede o carro emprestado dele, que é um Camaro que ele ama pra caramba. Então ele fala bastante ali pro Percy pra tomar cuidado pra não estragar, senão ele vai se ver com ele e tudo mais. Então esse sexto item também não pode faltar porque no filme é uma vergonha. Não é assim que é mostrado. Então eles pegam, vão pra praia, vão lá pro chalé com o Camaro do Gabe, vai ele e a mãe dele, vão passar um tempinho lá naquele chalé. Aí eles estão lá passando um tempo, conversando e tudo mais, daí a gente chega ao nosso sétimo item, que é o Groover chegando na casa, fugindo de uma tempestade absurda que tem lá, e chama eles e diz que eles estão correndo perigo. Aí a mãe do Percy pergunta o que aconteceu na escola, que o Percy não tinha contado, então ele conta. Aí ela já vê o que tá acontecendo, já se preocupa e leva ele e diz pro Grover e pro Percy entrar no carro que eles vão ir pra um lugar seguro. Então eles embarcam no carro, eles estão indo a caminho do acampamento de verão de Meio Sangue, e com isso cai um raio do céu no meio do carro, faz um buracão no carro assim, e eles capotam pro acostamento, caem numa vala. E com isso, eles olham ali pelo para-brisa do carro, o carro todo quebrado lá, e tá vindo um monstro gigante atrás deles, que seria um minotauro, né, na mitologia. Aí eles estão eles estão na parte de baixo da colina que subiria pro acampamento, eles saem do carro, saem correndo desse minotauro, o minotauro vai atrás deles, e eles chegam nos limites ali do acampamento, onde eles poderiam entrar e ficarem seguros, porque os monstros não entram no acampamento meio sangue, né. O Percy e o Groover conseguem entrar, mas a mãe deles não consegue porque ela é humana. Então ela acaba ficando lá de fora, pede pra eles ir, eles não vão. Eles ficam olhando ali, o Minotauro pega a mãe dele, esmaga a mãe dela, ela vira pó. Ela não morre ali. Ela simplesmente é levada pro mundo inferior, mas o Percy acha que ela morreu. Aí o Percy fica bravo ali, que teoricamente matou a mãe dele, e ele vai pra cima do Minotauro. E o Minotauro vem, joga ele longe, daí o Percy pega, sobe em cima dele. Nos filmes o que acontece? O Minotauro simplesmente tenta dar uma cabeçada, cabeceia a árvore, perde o chifre ali. O Percy pega, enfia o chifre nele e ele morre. Mas não é assim que funciona. Aí eles estão lutando, o Percy pega, pula nos ombros do Minotauro, faz uma força absurda, porque ele lembrou da mãe dele, arranca o chifre fora do Minotauro, o Minotauro joga ele longe, aí ele vê que tá com o chifre na mão, a hora que o Minotauro vai pra cima dele novamente, ele esquiva e enfia o chifre no corpo do Minotauro e ele vira pó, porque ele pode voltar, então ele vai e some dali. Então esse é o sétimo item que não pode faltar. Aí o oitavo item é quando o Percy ele terminou essa luta com o Minotauro, ele meio que desmaiou e ele se lembra de ter caído numa varanda, ele vê uma menina, que seria a Annabeth, que depois cuida dele, ele desmaia novamente, é levado pra uma sala e ela vai cuidando dele, dá uns remédios lá, uns negócios assim, e ela é quem cuida dele. Já no filme ele tá lá numa enfermagem, são os médicos que cuidam dele, né? Aí ele sai lá de dentro, vê a Annabeth lutando lá treinando com a galera do acampamento. Nada a ver, quem cuida dele é a Annabeth mesmo ali dentro. Então depois que o Percy se recupera ali, o Kieran leva ele pra conhecer a Annabeth. A Annabeth tem uma frase icônica que não tem nos filmes, e espero que tenha nessa série. Ela diz o seguinte pro Percy, a hora que eles se encontram e se de fato se conhecem e se cumprimentam. Ela simplesmente pega, vira pra ele e fala: você baba enquanto dorme. Tá aí outro ponto icônico que a gente precisa ter na série. Sem falar que na série eles têm 12 anos, né? No filme os caras tinham cerca de... Os personagens pareciam ter 16, 17, 18. Então o Kieran levou ela, conheceu a Annabeth e ele disse pra Annabeth mostrar o acampamento pra ele. Então ela leva ele e mostra os chalés que eles têm lá referente a cada deus, então são cerca, eu acho que são 11 ou 13, eu acho que são 11 chalés. E cada chalé é referente aos filhos de um deus. Ela leva ele lá pro chalé 11, que é onde ele vai ficar, que é o chalé do Hermes, que seriam os semideuses indefinidos, que eles não sabem ainda que são o pai deles. Enquanto ele tá apresentando os chalés pro Percy, a gente tem outro personagem, que daí a gente entra, tem 9 que não pode faltar, que é a Clarice. Imagino que no filme tem, eu não tô muito recordado. Eu acho que tem, se não tem é uma sacanagem. Que ela é filho de Ares, do deus da guerra. E ela também, como a Nancy Bobofit, ela é uma encrenqueira, né? Ela quer só briga. Ela vai incomodar a Annabeth, vê o Percy ali, pergunta quem é aquele nanico, incomoda ela e tudo mais. Aí diz que ele tem que passar por uma iniciação e leva ele lá pro banheiro feminino, onde ela tenta enfiar a cabeça dele na privada à força. Com isso o Percy já começa ali a mostrar os poderes dele, então ele sente o encanamento do banheiro, consegue fazer a água vir de dentro e molhar o banheiro inteiro, molhar quem tava ali. Então era a Clarice com acho que cerca de 5, a Clarice mais 2 ou 3 amigas delas ficam encharcadas junto com a Annabeth, também acaba sendo encharcada ali no banheiro, e ele fica seco. Então eles ficam de cara naquele momento ali, a Annabeth já começa a dar uma desconfiada e eles saem do banheiro e continuam dando uma volta pelo acampamento. Item 10 que não pode faltar é a amizade do Luke com
com o Percy. Então eles são super amigos, o Luke treina bastante, ele ensina bastante coisa, por isso que o Percy acaba tendo consegue, além do protagonismo, claro, de derrotar os monstros, ele tem uma certa habilidade porque treinou com o Luke. Então a gente chega ao item 11, que é o jogo da bandeira. O acampamento é dividido entre 2 grupos, que eles têm, um grupo tem que defender a bandeira de cada grupo, e o grupo adversário tem que capturar a bandeira do inimigo, então eles têm que proteger e atacar ao mesmo tempo. Outra parte importante é que depois que o Percy faz aquilo tudo no banheiro ali com a água, a Annabeth diz, eu te quero no meu time. Já no filme, eles estão em times adversários, eles lutam no final pela bandeira e tem toda aquela cena dramática lá, né? Mas não é assim não. A Annabeth e o Percy estão no mesmo time. Com o Percy luta é com a Clarice, ele tá lá defendendo a bandeira, tá ali por trás. Ele, na verdade, ele tá num ponto isolado que não vai atrapalhar nem vai ajudar ninguém. Mas a Clarice e 5 amigas dela vão atrás dele justamente para dar uma lição nele por causa do que ele fez no banheiro. Então a Clarice chega lá com uma lança elétrica e começa a atacar o Percy. Aí dos amigos dela corta o braço do Percy e começa a sangrar. Então eles empurram o Percy na água. A hora que eles empurram o Percy na água, ele vê que ele começa a se curar e ganha uma força sobrenatural, assim, por causa dos poderes do pai dele, né? E ele volta a dar uma surra neles ali, quebra a lança da Clarice, bota ela pra dormir ali. E nesse meio tempo o Luke já aparece correndo com a bandeira, porque ele ganhou a disputa ali, né? Então o time do Percy ganhou. Com isso a Annabeth aparece, porque ela estava invisível acompanhando tudo que estava acontecendo ali com o Percy. Ela tem um boné dos Yankees que ela ganhou da mãe dela, que deixa ela invisível. Isso também não tem no filme, é muito legal ser apresentado na nova série, né? Aí a Annabeth aparece, vê que ele começou a se curar, ela pede pra ele entrar na água novamente, daí ela vê que onde tinha o corte no braço, ele já tá começando a ser curado. Nesse momento que eles estão fazendo esse teste, aparece um cão do inferno e ataca o Percy, vem correndo, pula em cima do Percy, rasga a armadura dele, rasga todo o peito dele, assim. Fica bem feio o negócio, pelo que dizem. Daí os arqueiros que estão em volta atiram flechas nesse cão do inferno, matam ele ali, ele vira pó. Aí o Percy pega e volta pra água e ele vê que ele tá sendo curado. Nesse momento, Poseidon reclama ele como filho, mostra pro acampamento inteiro que ele é filho de Poseidon. Com isso aparece um holograma em cima da cabeça dele, meio esverdeado de um tridente, assim. Então todo mundo sabe, o acampamento inteiro se ajoelha na frente dele, porque eles veem ali naquele momento que ele é o filho de Poseidon. Porque se vocês verem no filme, eles já chegam no acampamento, Chiron já leva ele pro chalé 3, que seria o do Poseidon, já diz que ele é filho do Poseidon e nada a ver. Depois de todo esse rolê aí que aconteceu do lance da bandeira, eles têm mais um monte de papo lá e a gente chega ao item 12, que é a profecia. O Percy é chamado para ir no oráculo para ouvir uma profecia, para ele entrar numa missão para ver o que ele deve fazer. Porque dizem que ele roubou o raio mestre de Zeus, né? Não foi ele, mas dizem que ele roubou, então ele vai lá ouvir a profecia para ver o que ele tem que fazer a respeito. Então ele vai lá num sótão que tem e fala com o oráculo de Delfos, que dá a seguinte profecia para ele: você deve ir para o oeste e enfrentar o deus que se tornou desleal. Você encontrará o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. Você será atraído por aquele que o chama de amigo. E no fim irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Isso que o oráculo disse para ele. Então, com base nisso, ele vai e fala pro Chiron metade da profecia, a parte da traição ali do amigo que traiu ele não dizem, nem salvar o que era mais importante, né? Que ele vai fracassar em salvar o que é mais importante. Ele também não conta pro Chiron. O Chiron desconfia, mas também não insiste muito. E com isso, ele dá a missão para ele ir ao mundo inferior para resgatar o que foi roubado, que seria o raio. Ele resgataria o raio lá com o Hades. Geral tá achando que ele não vai voltar mais. E essa é a missão dele. A partir desse momento, ele é encaminhado para ir pra lá. Item 13 que não pode faltar é referente aos sapatos alados que o Luke dá pro Percy. No filme fica com o Percy, mas nos livros o Percy não vai usar, ele dá pro Groover usar. Então o Groover nessa aventura inteira vai estar com os sapatos. E isso tem um impacto legal lá na frente. Então vamos ao item 14, as fúrias no ônibus. A hora que eles saem do acampamento, eles pegam um ônibus para ir em direção ao oeste, né? E com isso, dentro desse ônibus, tem um momento que o ônibus para ali e 3 fúrias entram. Inclusive a senhora Dodds, ela já voltou à vida. Então ela entra com as outras 2 fúrias, que são 3 fúrias ao todo. Então as 3 fúrias entram dentro do ônibus e vão procurar pelo Percy. Com isso a Annabeth dá o chapéu dela pro Percy colocar. Então com isso ele fica invisível, vai pra frente do ônibus, passa pelas fúrias bem quietinho assim. Só que no fim ele decide voltar pra ajudar a Annabeth e o Groove. Item 15, que é a Medusa. Então eles saem do ônibus, depois de tudo que aconteceu, o ônibus explode, dá uma coisarada toda, eles vão pro meio do bosque. Então eles estão vagando ali pelo bosque, fugindo, e eles estão loucos pra comer, estão morrendo da fome, eles querem um cheeseburger e, enfim, eles acabam encontrando a loja da Tia Amy. De acordo com o livro, ela é uma senhora e ela chega ali fora, oferece comida para eles, diz que não precisam pagar e tudo mais, porque são crianças e estão com fome. Ela pede para eles entrar, dá o cheeseburger para eles ali, conversa um pouco com eles. E essa Tia Amy é a Medusa. No filme ela tá usando um óculos escuro com um manto na cabeça, mas no filme é diferente, é uma senhora com um véu cobrindo o rosto. Então, item 15, Medusa. Eles passam por toda essa fase, derrotam a Medusa, cortam a cabeça dela, eles pegam a cabeça da Medusa e mandam um endereçado lá pro Olimpo, pro Percy mostrar: eu sou fodão, eu derrotei a Medusa, cortei a cabeça dela, pega e manda uma caixa com a cabeça
endereçada para o Olimpo. O item 16 não pode faltar é a Equidna e a Quimera. E eles chegam, eu não lembro exatamente onde que é, mas eu sei que eles entram num elevador onde tem muita gente. Então o Percy entra, a Annabeth e o Groover acabam saindo porque estava muito cheio e o Percy vai subir sozinho para cima de algum prédio que tem por ali. E dentro tem uma senhora com um cachorrinho no elevador, começa a latir, incomodar. Eles chegam no andar em que eles tinham que chegar, todo mundo desce o Percy, desce a senhorinha. Essa senhora se transforma numa cobra gigante e o cachorro se transforma na quimera. Aí eles vão lutar. O Percy acaba pulando lá de cima do edifício dentro da água, porque ele foi obrigado, senão ele ia morrer queimado ali por causa eu acho que era queimado por causa da quimera. Ele acaba pulando, ele cai na água. Essa cena eu não lembro de ter visto no filme, mas ele cai na água. O espírito do rio, que é enviado pelo Poseidon, diz pra ele ir pra praia de Santa Mônica, que é onde ela tem uma água muito poluída, então ela não pode ficar muito tempo ali. Então ele sai daí, eles estão indo em direção a essa praia e eles acabam parando num restaurante para comer. Eles entram para comer, eles não têm dinheiro, mas eles entram mesmo assim para comer. E lá eles encontram o Ares, o deus da guerra, o pai da Clarice. Ele vai, oferece dinheiro pra eles, oferece pagar o lanche, porque, outro ponto importante, o Percy, a Annabeth e o Groover perdem tudo que eles tinham lá naquele ônibus na hora que as fúrias entraram. Então explode, eles perdem tudo que eles têm, eles não têm mais dinheiro, eles tinham levado uma porrada de coisa pra aviar. Então o Ares chega com uma mochila com bastante dracma de ouro, algumas comidas, algumas roupas e entrega pra eles. E em troca ele quer que eles vão até um parque aquático recuperar o escudo que ele deixou lá numa paradinha de viagem de amor que tem lá dentro. Então ele pede pra que eles vão lá, resgatem e tragam de volta pra ele. Percy, bem relutante, aceita, porque a Annabeth fez a cabeça dele de aceitar, porque não pode ir contra nenhum deus que isso daria um problema. Então eles vão para esse parque aquático. Eles vão no parque aquático, resgatam o escudo, depois de bastante adversidade que eles tiveram lá. Essa cena também espero que não falte nessa série, imagino que não vai faltar. Eles retornam até o Ares, então a gente tem um item 18, que o Ares recupera o escudo dele, que eles pegaram pra ele, e mostra o transporte, além de dar comida e tudo mais, o Ares ia dar o transporte pra eles pro oeste. Então eles chegam, entregam um escudo pro Ares, eles entram num caminhão que tá indo em direção ao oeste, um caminhão com alguns animais, tem uma zebra, um leão e mais algum outro animal ali que eu não lembro. Eles pegam essa carona e eles chegam em Las Vegas com essa carona. Aí dá uns BO lá que a zebra fala que quer fugir, não sei o que, então o Groover ou o Percy, não sei, abrem a jaula, eles fogem. E ali eles descem e eles se deparam com o Hotel e Cassino Lotus. Lá dentro o tempo passa de uma forma diferente, então eles entram, eles não sabem, eles começam a se imergir lá, tem bastante diversão para eles. Aí eles estão se divertindo, o Percy tem um lampejo de bom senso e ele percebe, a gente tá se desviando da missão, a gente tem que ver o que a gente vai fazer. Com isso, o Percy encontra um desses clientes que tá ali e ele acha que é ano 1900 e tanto, mas já é ano 2000 e pouco. Então ele se liga que tem alguma coisa errada ali, fala com a Annabeth, com o Groover, e eles acabam fugindo dali. Pareceu que eles estavam apenas 1 hora ali no hotel, mas passaram 5 dias lá fora, porque o tempo é diferente ali dentro. Então eles acabaram se atrasando bastante, é nesse mesmo dia que eles deveriam estar lá no mundo inferior. Porque o Zeus deu um prazo para ele de 7 dias para entregar o raio mestre, né? Por isso que eles estão indo lá recuperar. Se eles não forem antes disso, ele vai fazer com que se desencadeie a Terceira Guerra Mundial. Então eles saem lá de dentro do cassino e eles vão em direção à praia de Santa Mônica. Chegando lá, eles vão ter um item importante que eles vão pegar agora, que a gente entra no item 20 dessas cenas que não podem faltar, que ele entra no rio, ele encontra o espírito do rio novamente e ela entrega 3 pérolas para ele. Essas 3 pérolas, em momento de apuro, eles vão... o Percy esmagaria uma pérola dessas e eles voltariam a um local seguro. Ele vai levar 3 lá pro mundo inferior caso dê alguma coisa errada. No filme, já essa parte das pérolas, eles já dizem que a missão deles é sair do acampamento e buscar essas 3 pérolas. Então eles têm que ir na Medusa buscar pérola, tem que ir em outro local buscar pérola. Aí tem um absurdo nesse primeiro filme que eles encontram a Hydra, mas a Hydra aparece apenas no segundo livro, então tá errado o filme nesse quesito. Então, beleza, o espírito do rio dá as 3 pérolas pra eles e diz pra eles irem lá pro mundo inferior, diz o endereço ali onde que eles têm que ir e tudo mais. Conforme eles estão andando pro endereço que foi dado pra eles se deparam com uma gangue de rua, uns meninos arruaceiros que incomodam eles, querem bater neles, enfim. Então eles saem correndo, eles estão correndo ali pela cidade, eles encontram apenas uma loja de colchão aberta e eles entram dentro da loja e se escondem. Ali eles encontram o Crosta. Então a gente chega ao item 21. Ele diz que vários meninos acabam se escondendo ali desses arruaceiros, então ele pede para que a Annabeth e o Groover se deitem nessas camas para dar uma descansada. Daí por ele se deitar, ele tem umas paradinhas, tipo umas correntes, umas paradas que esticam a pessoa para deixar ela maior, porque eles são crianças, ele quer deixar ele maior para fazer alguma parada lá que eu não lembro exatamente o que é. Mas eles estão ali sofrendo, sendo esticados, daí o Percy começa a barganhar com o Crosta e diz pra ele, por que tu não deita ali na cama, mostra pra nós, não sei o que, como funciona. Aí o Crosta deita nessa cama d'água, como é de água, o Percy também tem algum poder sobre, então a palavra mágica que o Crosta usou para prender a Annabeth e o Groover, ele usa mesmo no Crosta,
e acaba trancando ele ali e eles conseguem fugir desse lugar. Agora a gente tem o item 21, eles saem ali do Crosta e vão encontrar o Caronte na entrada do submundo. Ali o Percy dá uma barganhada com ele, suborna ele dando umas dracmas de ouro, dizendo que vai pedir um aumento de salarial pro Hades e pro Caronte, ficar mais feliz, enfim, e assim ele acaba permitindo que eles entrem no submundo. Aí eles passam pro Caronte e eles dão de cara com o item 23, que não pode faltar, que é o Cerbero. Ali eles encontram uma dificuldade de passar, o Grover tenta pegar um pedaço da cama ali, fingindo de graveto para jogar pro Cerbero pegar, ele já fica loucão da vida ali, o Cerbero querendo matar eles. Aí a Annabeth lembra de uma aula de adestramento que ela fez, então ela pega na mochila dela uma bolinha que ela pegou lá no parque aquático, joga pra ele, brinca com ele, e ela acaba conseguindo chamar a atenção deles. O Grover e o Percy entram de fininho, passam por baixo dele e entram de fato no submundo onde eles devem entrar. A Annabeth vai atrás e eles conseguem entrar lá dentro. E aí, a partir do momento que eles passam do Cerbero, a gente tem o item 24, que é os tênis alados que o Grover tem usado. Nesse momento em que eles chegam próximo da boca do Tártaro, eles estão indo lá encontrar o Hades, os tênis acabam puxando o Grover sozinho, voam e arrastam ele pelos ares até tentar levar lá para dentro do Tártaro, mas o Percy e a Annabeth conseguem ajudar ele acaba ficando salvo e somente os tênis descem lá para baixo. Esse é um ponto importante, porque no filme o Percy que fica com um tênis, né? Então a ideia do livro é que o tênis levasse o Percy lá para dentro do Tártaro para acabar com ele, mas então como o Grover estava usando, acabou quase que o Grover indo pro pau lá, né? Então eles passam por isso e a gente chega ao item 25, que é o encontro deles com o Hades. Então qual é a reviravolta que acontece aqui? A mochila que o Hades deu pro Percy acaba tendo o raio de Zeus ali dentro, Hades vê que tá ali dentro, pede pro Percy mostrar a mochila e acaba tirando e por acaso o raio tava ali dentro. Inclusive o elmo do Hades que foi roubado, que ninguém sabia, só o Hades sabia. Por isso que tinha Minotauro e Fúria indo atrás de Percy, porque acharam que ele também tinha roubado o elmo. Então acaba aparecendo tudo ali naquele momento, o Hades fica loucão, querendo pegar o elmo de volta, continua culpando o Percy porque tá tudo com ele, né? Mas isso foi tudo um plano de Ares, porque foi o Ares que deu a mochila pra ele e a partir do momento que ele entrasse dentro do submundo, o raio apareceria lá dentro. Nesse momento, o Percy também encontra a mãe dele ali aprisionada junto com o Hades e diz que se ele devolvesse o raio, o elmo, ele entregaria a mãe dele, teria ela viva e tudo mais, mas o Percy decide tomar uma decisão importante. Então ele pega as 3 pérolas, dá uma pra Annabeth, uma pro Grover, um pra ele. Eles querem que a mãe dele vá no lugar, mas no fim, o Percy convence eles e os 3 pisam na pérola e saem do submundo. E eles sobem de volta e eles vão pra beira da praia e ali naquele momento eles encontram o Ares, que o Ares fala da mochila, fala com eles e tudo mais. A gente chega ao item 26, que é a luta de Ares com Percy. Essa cena tem no livro épica, essa luta contra o Ares. O Ares primeiro conjura um javali gigante, assim, que luta com o Percy. O Percy acaba derrotando ele, as águas levam o javali pra dentro. Eu acho que é um javali, tá? Não tenho certeza. Aí o Percy chama o Ares pra lutar com ele, o Ares vai lutar com ele. O Percy atinge o calcanhar do Ares, faz ele sangrar, o sangue dos deuses lá, que é bem diferente. O Ares fica louco da vida. Nesse momento vem uma névoa, tipo uma escuridão, uma sensação fria, e acaba fazendo com que Ares desistisse da luta e vai embora e diz pro Percy, você agora tem um inimigo, e mete o pé. Ele ia acabar com o Percy ali depois que levou a empunhalada no calcanhar da espada do Percy, né? Mas essa força maior acaba levando ele, fazendo com que ele recuasse. Naquele momento ali, as Fúrias também estão sobrevoando, olhando a luta. A hora que ele vai embora, elas descem. O Percy entrega o elmo de Hades pra eles. E elas pegam esse elmo e levam de volta pro submundo pra entregar pro Hades. Depois dessa luta e a entrega do elmo, a gente tem o item 27, que é quando o Percy vai pro Olimpo. Então o Percy vai lá pro endereço do Olimpo, sobe a escadaria e chega no Olimpo, ele encontra Zeus e Poseidon, explica tudo o que aconteceu, que o raio, quem fez isso foi Ares e tudo mais, por influência maligna de Cronos, que é o pai de Zeus, Hades e Poseidon. Cronos, o titã mais forte de todos, que Zeus e Poseidon... Eu não sei se Hades estava junto, acho que foi só Zeus e Poseidon desmembraram ele e jogaram ele dentro do Tártaro. Então tudo que tem acontecido até então foi por influência de Cronos. Aí ele explica tudo lá pra Zeus, Poseidon, entrega o Raio Mestre pra Zeus. Zeus vai levar o Raio Mestre pra sala dele lá e diz que não quer que o Percy esteja mais ali quando ele voltar. Então Poseidon elogia o Percy, fala com ele e tudo mais e manda ele de volta embora. E diz que quando ele chegar em casa ele vai encontrar um presente que o Poseidon deixou lá pra ele. A gente chega ao item 28, que é quando o Percy volta pra casa. Ele chega em casa e encontra a mãe dele lá. Poseidon falou pra ele que Hades libertou a mãe dele porque ele entregou o elmo de volta e foi mal entendido e tudo mais. Então ele chega em casa, a mãe dele tá lá. O Gabe, aquele chatão, tá lá também enchendo o saco. E a hora que o Percy entra dentro do quarto dele, ele vê um embrulho, uma encomenda pra ele, uma caixinha. E ele sabe que tem lá dentro, que é a cabeça da medusa que ele mandou pro Olimpo. Então ele disse pra mãe dele, se quiser usar essa cabeça aí pra se livrar do Gabe, fica à vontade, enfim. Ele falou isso pra mãe dele, voltou lá pro acampamento, conversar com o Grover e fazer o encerramento ali das férias de verão, né? Então a mãe dele decide realmente usar a cabeça da medusa, acaba petrificando o Gabe, vende o Gabe pra uns artistas lá e por um valor super alto, ela dá entrada na faculdade
da universidade, consegue dar entrada em um apartamento, se muda de vida, né? O Gabe já era. Então, o item 29 é sobre o Pan. O Pan é basicamente o deus dos sátiros, então Groover recebeu a licença que ele tanto buscava por ter defendido bem o Percy. Então ele vai se tornar um buscador, ele vai atrás de Pan. Essa é uma parte bem importante do primeira série, porque isso vai dar engajamento para o segundo livro, consequentemente a segunda série que eles vão desenvolver, né? Então esse é um ponto bem importante que não pode faltar na série. E o 30 e último item dessa lista, das cenas que não podem faltar, é referente à traição de Luck. Nos livros, a traição do Luck é diferente dos filmes. O Percy chega no acampamento, encontra o Luck, eles conversam, o Percy ganha as paradinhas que ele tinha pra ganhar e o Luke convida o Percy pra ir lá pro meio da floresta pra eles tocar uma ideia. Então ele chamou o Percy ali pra dar adeus pra ele. Ali mostra que o Luck é o traidor da profecia que foi passada ao Percy, né? E o verdadeiro ladrão foi o Luck. Através do mandado de Cronos, ele roubou o raio e o elmo. E, no meio tempo, Ares roubou isso de Luck e usou a favor dele para iniciar uma nova guerra, né? E o Luck foi embora nesse desespero do Percy, ele tentou mergulhar a mão dele que o escorpião picou, mas nada resolveu. Ele tinha 60 segundos para conseguir se livrar do veneno, ele já não tinha ninguém ali perto, porque o Luck levou ele para um lugar isolado, então ele pediu socorro às ninfas, né? As ninfas das árvores ouviram, levaram ele para o acampamento onde a galera cuidou dele, curou ele e ele ficou 100%. Então o Percy voltou pro acampamento, depois ele decidiu ir para casa, enfim, aí se encerra a história. Provavelmente vocês já conhecem o fim dessa história e o início da próxima. Então é isso, esses foram os 30 cenas que não podem faltar na nova série de Percy Jackson. Espero que eles sejam bem fiéis ao livro, imagino que vão ser, né? Porque os fãs estão esperando muito por isso. O elenco todo já tá confirmado, as gravações já foram feitas, está tudo pronto e aguardaremos fevereiro ou março ou abril de 2024 para essa nova série. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixa um like, compartilha, comenta alguma coisa aí pra gente trocar uma ideia, beleza? Então é isso, tamo junto, espero que vocês tenham curtido mesmo. Isso aqui deu muito trabalho, então por favor se inscreva no canal, deixa o like, comenta. E é isso, tamo junto. Até o vídeo da semana que vem. Valeu e falou!